Entrevista do dia. Sempre um bate-papo diferente com quem entende do assunto. Pois é, amigos, estamos aqui com o Dr. Chris Jensen, da Jensen Associates, para bater um papo sobre um assunto muito importante: acidentes de trabalho. Eu estou aqui com o Dr. Chris Jensen. Good morning, Dr. Chris. Good morning. Good to see you. Good to see you again. Thanks for having me. Olha, Dr. Chris Jensen aqui no Tudo Azul Móvel. Nós estamos hoje no Cushing Memorial Park, na cidade de Framingham. O ambiente é maravilhoso, sol lindo, um lugar muito legal. E eu tenho aqui do meu lado esquerdo a nossa querida Cris Chiaba, que é assessora jurídica do Dr. Chris, vai me ajudar aqui na tradução do Dr. Chris. Good morning, Cris. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes do programa Tudo Azul. Bom dia, você está ligado aí no Facebook e também no Instagram e YouTube. Isso aí. Olha, é bom lembrar você, ouvinte do programa Tudo Azul, que a Jensen Associates tem um cantinho brasileiro lá, isso mesmo. Esse cantinho brasileiro é exatamente uma ideia do Dr. Chris Jensen para poder comunicar com facilidade com a nossa comunidade. Então, se você tem alguma dificuldade no inglês, como eu tenho, por exemplo, eu utilizo sempre o trabalho da Cris Chiaba para fazer as traduções do Dr. Chris Jensen lá na Jensen Associates. Quando você for lá, a assessora jurídica dele, a Cris, vai te ajudar. Você vai se sentir em casa. Agora vamos trazer um assunto que principalmente essa época agora do verão é uma época onde nós realmente, o brasileiro está trabalhando muito, e os acidentes de trabalho infelizmente acontecem. Eu quero saber do Dr. Chris Jensen essa questão de acidente de trabalho. O trabalhador brasileiro, mesmo estando indocumentado, ele tem direitos, Dr. Chris Jensen? So, Christopher, can you talk a little bit about work site accidents? And he has one question, that is, if the Brazilian, it is undocumented, if this is a problem on his case. Well, thank you for that question, and the short answer is no. It's not a problem. Undocumented Brazilians can pursue compensation just as much as I can, or just as much as you can. Muito obrigada pela pergunta. Brasileiros indocumentados têm o mesmo direito de que qualquer trabalhador. Foi uma pergunta muito boa. Now, we specialize in workers' compensation cases and, in particular, construction site accidents. I want to talk about a very serious matter that just happened to our firm this week. Ok, então ele vai falar sobre acidentes no trabalho. É um assunto sério, ele quer que você preste atenção. We've been approached by a client. We're not going to name him, but he didn't report the fact that he'd had a workers' comp accident because he's undocumented, didn't think he could. Ok, então ele sofreu um acidente no trabalho, mas ele não procurou os direitos dele porque ele é indocumentado e pensou que ele não tinha os direitos dele. So the importance of notice of workers' compensation accidents cannot be understated, because he later developed diabetes and lost several toes on his foot. And we're trying to reinstate his claim, but the insurance company is going to be very negative about that because there was no notice. Então, essa pessoa, ele sofreu esse acidente de trabalho, ele perdeu os 4 dedos do pé por causa desse acidente, em parte porque ele tem diabetes e os dedos precisaram ser amputados, mas quando ele houve o acidente no trabalho, ele não avisou o patrão: olha, eu me machuquei. É muito importante que você avise o seu patrão quando você se machucar no trabalho, ou então seu supervisor: olha, eu cortei aqui, eu vou precisar ir ao médico. So it's extremely important when you're injured on a work site, even if it's your friend who's your employer, you have to have that reported, and reported as a workers' compensation accident. Otherwise, the workers' compensation insurer is going to say, hey, that didn't happen on our watch, we're not going to pay it. Então, se você sofreu um acidente de trabalho, é importante que você fale para a pessoa que está trabalhando com você, ou para você: olha, eu me machuquei, eu preciso ir para o hospital, você precisa de assistência médica. E quando você chegar no seu médico, também você falar a verdade. Como é que foi o acidente? Aí você fala: eu estava no trabalho, isso aconteceu. Então é muito importante que você fale a verdade.
So I think we should always be judged by our results, and here's a result to think about. A good man, Dillermondo, was badly injured falling off of a roof, fell onto his face 17 feet, and has been disabled for life as a result of it due to a head injury. We worked that case up for a full year, brought it in front of the insurance company. They didn't want to pay anything on it. We then convinced them to go to mediation in front of a well-respected judge, and we settled that workers' compensation case for $500,000, which at the time was the highest settlement in 2019 before the COVID. We are now pursuing a personal injury case for him in which the demand is well over $1 million. So if you judge us by our results, we have the results, and we can bring you that top-level care and top-level representation from our downtown Boston law firm. Então, exemplo é que nós tivemos pintor que ele caiu de uma escada e quando ele caiu, ele bateu com a cabeça no asfalto, né? Ele se machucou gravemente e ele recebeu uma indenização de $500 mil e depois de um ano ele recebeu essa indenização. E agora nós estamos, o Dr. Jensen está trabalhando o que é chamado legalmente no third party, que era o general contractor, que é responsável pela segurança no trabalho. O Dr. Jensen vai querer receber adicionalmente $1 milhão para passar para esse cliente. Então, esses são os resultados da Jensen Associates. Isso é experiência, quase 40 anos no mercado. Experience. I understood that one. I don't understand Portuguese. Yes, Let's talk about experience just briefly, okay? Okay. So I have 37 years of experience. That's why I look so old today. Então ele Okay. está dizendo que ele aparenta velho, porque realmente ele é velho. Só embaixo do cinto And- dele, 37 anos de praticando nas cortes aqui do estado. And Peter Reardon, who's one of my ace partners, he has 17 years. Então, nós temos o Dr. Peter Reardon, que está há 17 anos conosco no nosso escritório. And how that translates for your listeners is we took that 37 years of experience into court the last 2 days in both Marlborough and Lynn. Peter was in the DIA, Workers' Comp Board, 2 days this week as well with his 17 years. That's a very formidable representation. Ok? Então, quando primeiro que o Dr. Jensen, quando ele vai às cortes, eles conhecem todo mundo, ele conhece todos os juízes, ele conhece todo mundo porque são 37 anos fazendo a mesma coisa. Digamos que você é marceneiro e você conhece todos o pessoal que faz encanamento, que faz eletricista. Então, quando ele vai às cortes, é uma familiaridade. So, Dr. Peter Reardon estava na corte de Ulster, no departamento de Industrial Acidentes, que é quem maneja esses casos de acidente de trabalho, e eu ouvi, o juiz virou para o nosso cliente e falou: você está representado por um excelente advogado. so we're not Foi just muito, juiz não dá elogio de graça, né? yeah, so Right. I mentioned that I heard the judge tell that Oh, Peter, yeah, yes, Judge King. you are very well represented. You're Right. very lucky. So just one last thing. The key is that we not only have the ability, but we're not sitting behind our desk, folks. We're out there in the courts, demonstrated by the fact that I was just in 2 courts in 2 days. Peter was just in 2 workers' compensation courts, if you will, in the last week. So if you have a firm and you want to judge us, come talk to us about our abilities and our results in courts, because litigators that are the best are the ones who are in court on a regular basis. Ok, uma diferença do nosso escritório é que nós estamos dentro dos tribunais, estamos nas cortes, e isso cria uma experiência grande do advogado, não somente saber das leis, vai negociar com promotores esse tipo de caso. Entretanto, muitas pessoas pensam, todos os casos que eu levar para o Dr. Jensen vai terminar em corte, ele resolve 80% dos casos dele sem ir à corte. So, the fact that the person bring a case to you, that doesn't mean going to trial. You resolve a lot of negotiations from, Right, meeting with other attorneys. Right, but the point is most workers' compensation cases resolve by negotiations. But we get a very high return for our clients because there's always the threat, and the insurance company knows it, that we could go to court. So, então, no caso de acidente de trabalho, ele está dizendo o seguinte, que a seguradora já sabe
que o nosso cliente vai receber os cheques dele em casa enquanto ele está machucado, e se não acontecer do jeito que tem que acontecer, nós vamos levar a seguradora ao tribunal. You're always going to get a better deal for your client if you're a trial lawyer and you have a history of going to court, because the other side respects you more. Ok? Então, existe um respeito pelo advogado que está sempre dentro de cortes, negociando, apresentando casos para juízes. Esses advogados são, que é o caso do Dr. Jensen e outros advogados que trabalham para ele no escritório, é experiência, a mão na massa, como nós chamamos. Pois é aí que se faz realmente o conceito de um grande advogado. É a soma disso, é uma equipe, né, representada pelo seu comandante, que é o Dr. Chris Jensen. Por isso que eu digo sempre, ter o Dr. Chris Jensen representando a comunidade brasileira nas cortes dá uma segurança, meu amigo. Aliás, outro detalhe que o Dr. Chris comentou aqui, que é importantíssimo, a maior parte dos casos ele resolve sem que você precise ir às cortes. Mas eu queria saber, até para dar uma tranquilidade à comunidade brasileira, Dr. Chris Jensen, o senhor já teve algum caso de um brasileiro te acompanhar numa corte, por exemplo, e pelo fato de não ter documento, ele sair de lá preso? Isso já aconteceu alguma vez na sua história de advogado junto à comunidade brasileira? So, have you taken one of your clients, undocumented clients, to court, and this client has been arrested by ICE or? So we try to keep them away from ICE. Okay. Let's talk about that for a minute, Ok, okay? então é muito importante que nós mantemos eles longe do ICE, pessoa indocumentada. We're very experienced, and as a result, we know a lot of the people who work in the courthouses. Devido à experiência dele, ele conhece, até se trocou o pessoal da limpeza da corte. Ele entra, ele olha e sabe quem é quem ali dentro. Isso é So I'm not experiência, gente. So I'm not about to walk in a criminal client if ICE is waiting in the courthouse for him. Digamos que nós já fizemos muito isso. Eu fico às vezes com um cliente lá fora no carro, Dr. Jensen entra, revista a corte toda e nós vemos se é seguro para entrar, dependendo do caso, né? But rarely has that ever happened to me in my entire career, and there is a federal court order from a federal judge preventing ICE from entering Massachusetts courthouses for the time being. Então, no momento, existem ordens que agentes do ICE não pode entrar dentro dos tribunais. E nesses quase 8 anos que eu trabalho com o Dr. Jensen, nunca nenhum dos nossos clientes foram abordados pelo ICE em corte. So for our criminal clients, even in our civil clients who are undocumented, they have no worries about going into court with me, because we're going to ensure their protection, and we're going to ensure that there's no ICE officers there anyways. And, if I may say so, ICE officers are only ordered to arrest illegal aliens, as they call them, if it's a violent crime, like attempted murder, rape, serious assault and battery. They're not interested in small crimes. Então, uma coisa que os agentes do ICE têm interesse são em criminosos violentos. Eles não estão interessados somente que você é ilegal aqui, eles estão atrás de você. Mas se você tem casos sérios, criminais de violência doméstica, já foi sentenciado e considerado culpado de agressões, se você carrega armas, já foi pego, pessoas violentas, o ICE presta muito mais atenção. Pois é, gente, por isso, realmente, quando a gente indica Dr. Chris Jensen, é porque a gente tem muita confiança nesse grande advogado. Ele ter essa sinceridade de entender, primeiro entender a nossa comunidade, saber das dificuldades da grande maioria de nós brasileiros que vivemos indocumentados aqui nos Estados Unidos da América. E aí tomar
precauções. Isso que faz a diferença desse grande advogado. Ele pensa sempre na frente. 617-755-0082. Mais um assunto que eu gostaria de perguntar ao Dr. Chris Jensen em relação a acidentes de trabalho. Nós temos na comunidade um grande número de mulheres que trabalham na área de house clean, tendo também as suas ajudantes, que são, na grande maioria, mulheres. Eu queria saber do Dr. Chris Jensen se a mulher que trabalha na área de limpeza de casa, ela tem a proteção das leis em relação ao acidente de trabalho. So Christopher here would like to ask a question that so many of us women, Brazilian women, we work as a house cleaner here, and some of them work for large companies, né? Algumas de vocês trabalham para companhias até grandes, né? So are those workers protected by workers' compensation, wage laws? Are they? They are if I'm their lawyer. Ok. Então eu perguntei para ele se vocês que trabalham na limpeza, muitas de vocês trabalham para uma empresa até grande de limpeza. Eu perguntei se vocês têm direito ao seguro do trabalhador, se você tem direito a hora extras. Ele falou, se eu sou advogado dela, ela tem direito a tudo isso. So we have a case right now that's gone all the way to Superior Court. We represented this woman for 2 years. She's a badly broken wrist, and her Brazilian employer has been trying to deny that she was their employee the entire time, even though she worked for them, was under their control, had nobody else that she was working for, and was a sweet older woman. She's in her mid-50s with very limited skills. So the best thing she did was she came to us, and we're now pushing that case forward, and we already have a default judgment against the defendant. So the answer is yes, and you do have those rights, but the question is whether you have the right lawyer. Ok, então vocês que limpam casas, vocês têm que ler ou nos ligue para você saber quais são os seus direitos salariais. Eu tenho amigas que limpam casa por $25 cada casa. Isso não existe. Isso é uma violação das leis salariais aqui do estado de Massachusetts. Então, se você está trabalhando, não está recebendo o salário mínimo que o governador determina aqui nesse estado, você deve entrar em contato com o nosso escritório. Ele disse que tem um caso de uma cliente nossa, ela estava limpando um banheiro, desses banheiros caros de mármore, ela escorregou, machucou o pulso e do jeito que o caso está agora, o juiz já deu a causa ganha para a nossa cliente. Não é porque a dona do schedule não tinha a Workers' Compensation que ela ficou na mão. Ela ficou sem trabalhar, passou necessidade. Nós estamos aqui, obedecemos às leis, mas queremos também ser protegidas pelas leis. Pois é, gente, 617-755-0082. Olha, o Dr. Chris Jensen é, na realidade, um grande professor, gente. É uma aula estar com o Dr. Chris Jensen e eu já tomei muito tempo dele hoje aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta ao Dr. Chris Jensen em relação ao Work Compensation, porque é algo que me intriga muito ver que normalmente o empregador corre de fazer o Work Compensation para o seu funcionário. Dr. Chris Jensen, a pergunta é o seguinte, o Work Compensation protege o empregador e o empregado, ambos? Okay, so about workers' compensation, is a protection for the employee and for the employer. Can you explain that? Yeah, workers' compensation is really a great system here in the United States, and let me describe it for you, okay? Okay. So the system works that the employer agrees to not contest fault in an accident and to immediately begin paying benefits. In exchange, the employee gets the benefits and paid at 60% of their regular pay.
Então, essas proteções para o trabalhador foram criadas em caso de um acidente, o patrão não ter responsabilidade financeira em sustentar aquele funcionário que está machucado. Ele aciona o seguro dele e o seguro passa a pagar 60% do salário do funcionário em casa e todas as contas médicas também. So the employee forfeits the right to sue the employer for personal injuries like they would in a regular personal injury case, but in exchange they get an automatic payment of 60% of their wages, which keeps them going. Ok, so em vez da pessoa não ter nada e o trabalhador perder, estar machucado e mover uma ação contra o patrão tem o seguro para protegê-lo. Não, você vai atrás do meu seguro e resolva tudo com ele. That's why Brazilian employers and employees should work together when the Brazilian employee is injured, because the system is designed to simply get money in the pocket of the injured person and to get his bills paid right away, so he and his family aren't out on the street. Então, é importante que o trabalhador, como ele falou anteriormente, uns minutos atrás, notifique o patrão dele que ele se machucou, para o patrão avisar o seguro que o funcionário dele está machucado, precisa receber o salário dele em casa e também as contas médicas precisam também serem pagas. Now, here's the twist to it. There is a provision whereby the employee can sue a non-employer for his injuries, in addition to getting workers' compensation payments from the workers' compensation carrier. Like the GC? Third-party Okay. liability, right. Ok. Então, o Dr. Jensen está dizendo, vamos deixar bem claro que quando você se machuca é um acidente, né? O seu patrão não quis que você se machucasse, é um acidente. Ele dá o seguro dele, você vai cuidar da sua saúde e receber em casa. Entretanto, você pode mover uma ação contra o general contractor, a terceira pessoa, que geralmente é responsável pela segurança no trabalho. So we scour the entire case and immediately get the injured party his workers' compensation benefits, while simultaneously looking to see if there's a non-employer, like the general contractor, who might have been responsible for that fall from the roof. That's where the big money is. Então você recebe o tratamento, né, o seu tratamento médico, as suas contas são pagas, 60% do seu salário em casa. Você, caso sofreu danos permanentes à sua saúde, recebe os danos, a sua indenização, né, da seguradora. E aí nós vamos para a terceira pessoa, né, que é o general contractor, para pedir mais uma indenização para você. Então, é esse o processo. So it's a double-barreled approach. We not only get them the workers' compensation benefits, but the added benefit is we look to see if there's a third-party case against the non-employer in which we could get, several $100,000 or even $1 million. Right now, we have a case which we have a demand out for over $20 million for the death of a worker in a freezer down in Braintree, and that's going to be a huge case and a long time case. But we have the ability to handle all of those type of cases. Ok, então, por exemplo, nós temos um caso que, infelizmente, um pai de família veio a falecer, né? A pessoa vai receber, a esposa vai receber a indenização, né, pela Workers' Compensation, mas também ele já moveu uma ação contra a terceira pessoa e ele pediu $20 milhões para a terceira pessoa, para o seguro da terceira pessoa pagar essa família, porque não tem preço você perder um pai, perder um marido, né, perder o membro da sua família. To get that entire workers' compensation case going, here's what you have to do. You have to notify your employer that you were injured that day, and then you have to contact your lawyer to make certain that your interests are going to be protected. Don't delay. If you delay, you could harm your chances of getting benefits, and you could expose yourself and your family to financial ruin. Então ele está repetindo que se você se machucou, tá aí o número na tela, entre em contato conosco, faça as suas perguntas. É importante que você notifique o seu patrão ou um colega seu, né? Eu machuquei, procure assistência médica, ligue para o nosso escritório, tá? Se você não, às vezes está em casa, nós podemos ir até a sua casa, podemos encontrar com você num lugar próximo, ou você vir até o nosso escritório.
Rogério. Pois é, 617-755-0082. Olha, essa entrevista estará nas redes sociais do Tudo Azul, no programa Tudo Azul no Facebook, Rogério Maria Braga no Facebook e vamos colocar também no YouTube, isso mesmo. E depois vou fazer cortes nessa entrevista, porque tem assuntos sensacionais que você da comunidade brasileira vai ter interesse em acompanhar novamente. Eu queria agradecer, Dr. Chris, thank you, Chris, Thank you. for today, muito bom. Queria agradecer Cris Chiaba pelo auxílio, pela brilhante tradução, ela que é assessora jurídica do Dr. Chris Jensen. I'll see you next month again, okay? Sounds great. Thanks. Okay. Good to see you. Chris, thank you. Obrigada, Rogério. Bye bye. Bye bye, Bye-bye now. pessoal.